Queridos irmãos, nós vamos pensar num texto da Palavra de Deus que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Os versículos são de 1 a 10. Eu pedi aos irmãos que colocassem até o versículo 5, nossos irmãos da mídia, mas eu estendi um pouquinho, se vocês puderem, deixem passando até o versículo 10, por favor. Está escrito assim, eu vou trabalhar com o tema crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? E vocês vão perceber 3 palavras que vão nortear o nosso estudo aqui no texto. Primeiro nós vamos ler o texto, vamos falar com as crianças, vamos explicar o texto e vamos aplicar esse texto, permitindo Deus. As 3 palavras estão no versículo 1, despojando-vos, no versículo 2, desejai, e no versículo 4, chegando-vos. Essas 3 palavras vão nos dirigir no que nós pensamos aqui sobre esta passagem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quero começar com as crianças, pedindo que as crianças, ao fazerem a sua ilustração, pensem em 3 coisas. Primeiro, como o pastor sempre pede, desenhem uma Bíblia, porque a Bíblia será para vocês uma companheira para a vida toda. Então, se vocês tiverem jeito para fazer isso, desenhem uma Bíblia. Uma outra coisa que vocês vão acompanhar, assim, que vai acompanhar vocês a vida inteira, é a mensagem da cruz. Então, desenhe uma cruz também. E outra coisa que vocês vão entrar muito, domingo após domingo, é uma igreja. Então, são os 3 desenhos que eu gostaria que vocês fizessem: uma Bíblia, uma cruz e uma igreja. Da maneira mais simples que vocês puderem fazer, mas o sentido destes desenhos, dessas ilustrações, eu gostaria muito que estivessem dentro dos seus corações, que isso fosse uma coisa normal para vocês, que Bíblia fosse uma coisa normal para vocês, e não fosse uma coisa estranha, aquele livro de capa preta, que eu não sei o que está dentro, que algumas pessoas até dizem que a gente não deve nem ler muito, porque senão é capaz de alguma coisa não funcionar bem na cabeça. Infelizmente, nós vivemos em um país que tem culturas e crendices, e alguns acham que quem lê muito a Bíblia fica louco, ou fica com os pensamentos perturbados. A Bíblia jamais perturbou pensamento algum. São pessoas muito maldosas que falaram isso, e infelizmente muitas crianças aprendem isso, e aprendem errado, por isso se afastam da Bíblia. A Bíblia deve ser um livro para se ler sempre. A cruz de Cristo, crianças, tenham isso. Era o lugar que vocês deveriam estar. Mesmo vocês, crianças. A cruz é o destino de todo ser humano. A cruz é o lugar que o Senhor Jesus foi
e ficou naquela cruz, e morreu naquela cruz por nós. Então, ele tomou uma cruz para que nós não precisássemos morrer. Você, inclusive, amada criança. E por conta disso, se você conhecer esse Jesus que morreu por você, você deve saber desde cedo que a igreja prega sobre ele, que ele é o cabeça da igreja, e que por causa de ele ser o cabeça da igreja, a igreja sempre pregará sobre Jesus, sempre pregará sobre salvação. Então, se você, criança, puder fazer esse desenho, eu agradeço muito, porque você vai pensar nisso. O que é a Bíblia para você? O que é a cruz de Cristo vazia? Porque ele não está mais na cruz. E o que é isso que nós chamamos de igreja, que seu pai, sua mãe, sempre lhe convidam para que você esteja aqui. E eu gostaria muito que você entendesse esses 3 desenhos, essas 3 ilustrações como algo normal para você, e não como algo que você tenha algum distanciamento, alguma preocupação. Até porque isso vai lhe fazer muito bem, acredite, vai lhe fazer muito bem. Conhecer as Escrituras, conhecer o sacrifício de Cristo na cruz e compreender a mensagem da igreja vai lhe fazer muito bem. Agora, vindo para os adultos, eu quero começar aqui com uma ilustração, um fato que vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer com crescimento espiritual aqui. Hoje pela manhã, eu citei alguns nomes dos nossos recém-casados ou casados há pouco tempo na nossa igreja, e nós nos alegramos muito com eles. E até acabei esquecendo 1 ou 2 casais aqui, que depois os irmãos gentilmente me lembraram, inclusive do Rafael Vilarinho e da Vicky, que casaram também há pouco tempo. Também o Kaique e a Babi, os nossos irmãos que estavam presentes hoje pela manhã, que eu citei mais 4 ou 5 casais. Um casal nosso de jovens vai se casar agora, domingo que vem, que é o Ivan e a Cecília. Sábado que vem, é porque eu confundi com o Rodrigo e com a Camila, que casaram no domingo passado, e nós acompanhamos. Sábado que vem, dia 15, nós estaremos aqui inclusive, para viver esse tempo com eles. Eu quero usar esse passo que esses nossos irmãos deram ou estão dando para ilustrar o que essa passagem quer dizer. Olha, quando eles fizeram a decisão, quando eles se comprometeram, quando eles firmaram um acordo entre eles de se casarem, de construir uma família, provavelmente já no período de noivado eles trocaram alianças e então eles começaram a demonstrar para pessoas que eles tinham um foco. O foco estava no outro, no seu futuro cônjuge. E então, a partir do momento em que eles firmam um compromisso público, quando pessoas veem, quando pessoas celebram, se alegram, quando pessoas acompanham esse fato, o seu compromisso, o seu ato, ele já não é nem mais só entre o jovem e a jovem, mas ele tem testemunhas, tem pessoas que estão vendo. É um acordo muito sério. E então nós, aqui no Brasil, trocamos a aliança da mão direita para a mão esquerda. Em igrejas protestantes na Europa é diferente. Eles, enquanto são noivos, a aliança está na mão esquerda. Quando eles se casam, a aliança vai para a mão direita. Quando eu vi isso a primeira vez, eu estranhei um pouco, mas depois eu entendi. É diferente um pouquinho. Mas o fato é que, do noivado para o casamento, inclusive muda a aliança de mão, para que a cultura saiba, não, com essa aliança ele tem um compromisso, ele tem um acordo firmado, ele tem um pacto firmado. O nosso Deus também fez um pacto com o seu povo, fez um pacto e ele cumpre o seu pacto, ele cumpre a parte da aliança que ele propõe. E os nossos jovens casais ilustram um pouquinho disso, porque o casamento, esse casamento que nós conhecemos, muitos de nós são casados, outros pretendem ainda se casar, esse casamento, ele é uma demonstração da ligação, do acordo que Cristo tem com a igreja. Então, cada vez que um jovem ou uma jovem firmam este compromisso, eles estão tipificando um pouco, demonstrando ao mundo o que é a aliança de Cristo com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ele tem um acordo com a igreja. Mas Cristo tem um acordo com a igreja o quê? Com a instituição?
É com o nome que Cristo tem um acordo? É com essa estrutura que Cristo tem um acordo? Quem é essa igreja neste lugar? Veja que eu não estou dizendo o que é, estou dizendo quem é, porque igreja é feita de gente. Então, o acordo, o cabeça, a aliança que Cristo faz é conosco. Não é com esses vitrais, não é com essas luzes, não é com esse lugar aqui de madeira, mesmo esse lugar que nós ministramos a ceia. Este é um lugar que nós amamos estar, gostamos mesmo. A gente vem sempre e a gente virá sempre, mas acreditem, o acordo de Deus é com o seu povo. Num primeiro momento não havia templos, era nas casas. Em outros momentos, templos suntuosos acolheram cristãos. Em tempos mais recentes, algumas igrejas, elas nem têm essa estrutura belíssima que nós temos, e nós temos que agradecer muito aos que vieram antes de nós, que levantaram essa estrutura. Mas muitos têm simplesmente um lugar com 4 ou 5 cadeiras e uma Bíblia sendo ministrada. Campos missionários, lugares distantes no mundo em que pessoas são igreja. E elas são igreja muito além de estruturas físicas, estáticas, porque o acordo de Deus é conosco. E quando Pedro escreve aos que estão dispersos, ele quer explicar a eles o quanto o Senhor tem um acordo. E como é o acordo de Deus. Como o Senhor firmou um compromisso por sua palavra. Qual a importância de Cristo morrer na cruz? E por que, mesmo que eles estivessem espalhados por todos aqueles lugares, eles deveriam formar igrejas por todos aqueles lugares? É assim que o cristianismo nasceu. O cristianismo nasceu fundamentado na palavra, no sacrifício de Jesus, e então formando pequenas comunidades, que então foram tendo, como nós estamos tendo aqui, os casamentos, as famílias sendo formadas, coisa bonita de se ver. Vejam como a palavra pode nos ajudar a compreender que Pedro queria o crescimento espiritual deles. Mas como é o crescimento espiritual? Como é que os ouvintes de Pedro se veriam olhando no espelho, como uma criança de 7 anos que se olha no espelho, e dali 2 ou 3 anos, ela chega naquele mesmo espelho e ela já não cabe mais no espelho, porque ela está maior do que o espelho, porque ela cresceu. Algumas crianças medem na porta do quarto a sua altura, quando elas têm 7 anos, quando elas têm 10 anos, e elas vão vendo esse crescimento. Como a gente avalia crescimento? Como a gente avalia crescimento espiritual? Nós temos, de vez em quando, de nos perguntar, a gente tem crescido? Nós temos crescido? Nós temos crescido espiritualmente? Tem como medir? Tem como avaliar? Como se avalia crescimento espiritual? É por isso que a palavra pode nos ajudar. Eu gostaria muito de contribuir para que você fizesse uma avaliação do seu crescimento. Acredite no que eu vou lhe dizer, é muito importante você avaliar a sua vida espiritual. Não é pouco importante, é muito importante, porque nós estamos falando da nossa alma. Nós estamos falando do destino eterno proposto pelas Escrituras. Nós estamos falando sobre obediência ou desobediência da nossa parte. Nós estamos falando sobre testemunho ou vergonha da nossa parte. Então, avaliar o crescimento espiritual é muito importante, porque se a gente não avaliar nosso crescimento espiritual, qualquer estado que a gente estiver, tudo bem, tanto faz. Porque nós nem avaliamos, nós nem sabemos como é que está a nossa caminhada. Pedro estava incentivando os dispersos, os da diáspora, a avaliarem a sua vida. E então, como ele já está falando, eu estou pregando aqui na carta de Pedro já, essa acho que é a 4ª pregação, ele começa a carta primeiro falando da grandiosidade de Deus, do bendito Deus e Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo e que o Espírito Santo aplicou a obra da redenção. Aí ele está dizendo, olha, se você compreender quem é esse Deus, você vai querer ser mais santo. Você não vai ficar na frente dele com os seus pecados manchados, você manchado do pecado, você não vai arriscar a sua alma, a sua vida. Você vai pensar seriamente sobre os seus pecados.
Você vai reavaliar. Olha, eu não estou sendo honesto para com Deus. Eu não estou vivendo com Deus, reconhecendo quem Deus é. Eu preciso desenvolver uma caminhada cristã mais sólida. Se você compreender quem é o Deus e Pai, Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a salvação, você não vai tratá-lo como qualquer um. É isso que Pedro começa a falar na sua carta. Então, ele, do versículo 13 para frente, ele vai insistir numa coisa. Se Deus é santo, Ele quer que você seja santo também. Se Deus é santo, Ele oferece da santidade. Ele explica o que é andar com Ele. E se você compreender a santidade de Deus, você vai se esforçar para viver, você vai orar por santidade. Se você orar por santidade, você vai começar a ver pureza na sua vida. A palavra pureza é uma palavra tão, parece que sem sentido nos dias atuais. Mas existe uma pureza espiritual, meus irmãos. Pedro está dizendo, ele explica o que é uma alma ser purificada pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Então Pedro está muito preocupado no desenvolvimento espiritual daquele povo. Pedro está esforçando-se para que eles compreendam que a palavra que foi evangelizada, como o capítulo 1 termina, é uma palavra transformacional. Ele está dizendo, olha, o que aconteceu com vocês não foi alguma coisa pequena. Vocês foram alcançados, vocês foram salvos. O sangue de Jesus foi derramado. E isso não é qualquer sangue, é o sangue do Cordeiro, é um sangue sem pecado. Isso lhes aconteceu, esse é o benefício que vocês têm. E aí vem, então, o capítulo 2, e começa a explicar o que é crescimento espiritual. Duas coisas iniciais, que eu imagino que podem nos ajudar. Uma coisa a deixar e outra coisa a querer. Se você quiser avaliar seu crescimento espiritual, você vai precisar olhar para uma palavra como essa, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda a sorte de maledicências. Irmãos, coisa simples, mas coisa muito objetiva, muito lógica. Nós nascemos em pecado fomos gerados. Nós conhecemos o pecado antes, nós nos especializamos em mentir desde pequenos, em esconder desde pequenos, em exigir que nos atendam desde pequenos. Irmãos brigam dentro de casa porque ninguém quer perder. Nós somos ensinados de alguma forma, por alguma coisa que está dentro de nós, que nós somos muito importantes e que nós não podemos jamais sofrer qualquer coisa que vá contra o nosso status quo. Então, o que Pedro está querendo dizer com isso? Olha, não vai ser fácil, mas se você quiser crescer espiritualmente, você vai precisar arrancar isso. A expressão despojar aqui é mais ou menos assim. Se você estivesse chegando a este lugar, por exemplo, e você estivesse com uma roupa fétida, uma roupa cheia de barro, uma roupa que estaria pegando nas suas pernas e você não conseguiria nem caminhar direito com aquilo. Ninguém está com aquela roupa, mas você está. E você vai começando a se sentir estranho com aquilo e você precisa tirar aquilo. Você não consegue estar naquele ambiente com aquilo. Meus irmãos, nós fomos treinados na arte do dolo, da hipocrisia, do desejo, do prazer, da busca pela satisfação. Nós somos treinados e incentivados a conquistar, a vencer, a lutar e vencer, e a receber os louros depois. Porque é assim que as pessoas vivem. No entanto, olha o que Pedro diz. Não vai ser fácil, mas vai precisar arrancar. Se você quiser crescer espiritualmente, você vai precisar arrancar. Sabe uma passagem que pode nos ajudar um pouco nisso? E você vai entender, e se quiser abrir o texto comigo, você vai ver isso com os seus próprios olhos, em Hebreus capítulo 12.
Veja em Hebreus capítulo 12, os versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. O que é desembaraçar? O que é se soltar? O que é arrancar? Alguma coisa que faz mal, muito mal. É isso que é despojar. Nem sempre a gente conversa sobre isso. E acho que a gente pode seguir nossa vida do jeito que a gente é, como a gente aprendeu e tal. Mas veja o que o autor aos Hebreus diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha só a palavra, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria. E bom, todo o texto vai falar que só tem um jeito de correr essa carreira, é se desvencilhando de alguma coisa que não deixa caminhar, de alguma coisa que não deixa avançar, de alguma coisa que parece não permitir um avanço substancial na caminhada cristã. Irmãos, despojar-se do pecado, do mal, como diz a palavra aqui, é despojar-se da vida hipócrita, da vida de aparência, da vida de demonstração, de se importar tanto com o que os outros pensam de nós, de querer aprovação, de viver às custas de um elogio. E Pedro está olhando para aquele grupo, para aquelas pessoas espalhadas e dizendo, está faltando verdade. Precisa de uma verdade maior, uma verdade intrínseca, uma verdade original. Vocês eram pecadores, inimigos de Deus, mas agora vocês foram feitos filhos de Deus. Vocês não adoravam a Deus, vocês tinham seus ídolos, vocês tinham muitas outras coisas, mas agora vocês têm Jesus Cristo, vocês têm a palavra e vocês têm igrejas. Agora vocês não são mais aquelas pessoas com as roupas todas cheias de barro. Agora vocês não precisam ter duas caras para com Deus, porque Ele conhece o coração de vocês. Como é que vocês vão enganar a Deus? Como é que vocês vão conseguir favores de Deus? Percebe? Então, é cortar na carne mesmo. Para avaliar crescimento espiritual, a gente tem que ver o que a gente decidiu deixar. O que a gente pensou, entendeu que faz mal mesmo. E aquilo que faz mal à caminhada cristã, nós temos de enfrentar. Na luta contra o pecado, muitos de nós não resistem até o sangue, porque a gente se acostuma com o pecado, mas Deus não se acostuma com o pecado, irmãos. Deus não se acostuma com o pecado, mesmo que nós peçamos perdão todos os dias a Ele. Ao voltar aos mesmos pecados, sempre será uma nova afronta à santidade de Deus, sempre será uma nova estocada da nossa parte, traiçoeiramente, na glória de Deus. Não importa se nós pedimos perdão com sinceridade, se o nosso hábito é maior do que a nossa renúncia, não pense que conseguirá favor de Deus. A palavra de Deus diz despojar, é arrancar, e dói arrancar. Então essa é a primeira coisa. Quer avaliar seu crescimento espiritual? Veja quem são seus inimigos internos. Pensemos o que são aqueles que dominam a nossa mente. Pensemos juntos o que nós temos carregado, o que não tem nos deixado prosseguir, o que não tem nos deixado avançar vitoriosamente. Pedro está pensando no crescimento espiritual. Certamente Pedro ficaria muito triste de saber que a sua igreja não teria crescimento espiritual. Bom, isso é o que tem que deixar. Mas o que vai no lugar? O que a gente coloca no lugar desses prazeres tão gostosos que a gente tem, dessas satisfações tão importantes que a gente adquiriu, desses hábitos que a gente acha que ninguém nem sabe. Eu gosto de fazer, de pensar, eu sou assim. O que colocar no lugar dessas coisas que a palavra chama de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência? O versículo 2 ajuda. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai mudando a história de uma pessoa. Eu digo com
um certo grau de certeza, isso que eu vou falar agora. Quem lê muito a Bíblia sempre será uma pessoa em constante melhoramento. Quem não lê muito a Bíblia, quem não tem hábito, vai perdendo tempo dia após dia, vai envelhecendo, sua alma vai enfraquecendo, seu espírito vai ficando com dúvidas. Uma pessoa que vive com a palavra sempre terá mais certezas para tomadas de decisões. Uma pessoa que busca na palavra sempre confiará mais em Deus do que em si mesmo. Uma pessoa que busca a palavra como um alimento sempre será mais forte, sempre conseguirá resistir no dia mau com muito mais condições do que o que não se alimenta. Então, a palavra, o que o texto aqui diz, o genuíno leite espiritual, o querer as coisas de Deus, o buscar as coisas de Deus, em última análise, é de grande benefício, porque é o fortalecimento que nós precisamos. Então tem algo em nós que é inerente a nós. Nós nascemos com isso, precisa ser arrancado de nós. E nós precisamos olhar no espelho e nos ver, não deixar que o espelho nos engane, não deixar que a mente nos engane. Nós somos criados na iniquidade, gerados na iniquidade. Agora, com a palavra de Deus, com a salvação que nós recebemos, algo em nós realmente mudou. Algumas pessoas são crentes, mas não acreditam que algo realmente mudou na vida delas. E mudou, e mudou. E o que mudou é tão grande e tão importante que o que mudou vai determinar todo o tempo, todo o resto da sua vida. Mas nós não podemos passar a nossa vida inteira como bebês. Então veja só, eu e você, de repente, conhecemos ao Senhor há 10 anos. Irmãos, chega uma hora que depois de 5, 10 anos, não tem mais justificativas para não termos lido as Escrituras. Agora nós já temos 20 anos na fé, nós ainda não lemos as Escrituras. Agora nós temos 40 anos na fé, nós ainda não lemos a Bíblia toda. Como é que nós vamos explicar que nós não quisemos a palavra? Que nós não quisemos a palavra de Deus, o alimento de Deus? Como é que nós vamos explicar? Nós vamos achar algum versículo que diz, não é preciso o alimento, o genuíno alimento espiritual? Não tem jeito. A única explicação é que a gente é desobediente, é que a gente é mau, é que a gente ainda não compreendeu isso, que é para o nosso bem. A gente ainda duvidou de Deus, a gente ainda está duvidando de Deus, e a gente vai continuar duvidando de Deus se alguma coisa muito poderosa não nos acontecer. Pedro está muito preocupado com a estagnação espiritual do seu povo, muito preocupado. Tu já pensou se Pedro olha para todo aquele povo e vê o povo tomado de maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja? Isso todos têm. Agora, quando fala assim, vocês estão meditando na palavra, estudando a palavra, buscando o alimento espiritual? Não, Pedro, isso não. Que igreja vai se formar? A igreja é alguma coisa diferente no mundo, meus irmãos. A igreja é uma comunidade de santos, de separados. A igreja é uma comunidade de vivos. A igreja é uma comunidade de gente radiante, de gente confiante. A igreja é uma comunidade de gente que crê nas promessas. Mas ela precisa saber quais são as promessas. Como é que nós vamos crer em promessas que nós não conhecemos? Como é que nós vamos crer na palavra de Deus se ela não entrou no nosso coração ainda? Nós vamos crer por onde? Como? É simples, não vamos crer. É simples. Nós achamos que somos crentes, mas não cremos nas palavras, porque não a conhecemos. Esse é o ponto do crescimento espiritual. Avaliar. Eu tenho feito a minha devocional. Eu tenho lido a palavra de Deus com o entendimento de que esse é o meu alimento. Eu tenho amado a palavra de Deus. Eu tenho dedicado tempo para meditar. Eu tenho tido essa vida com o meu Senhor. O meu Senhor sabe que eu sou essa pessoa, que eu me importo com Ele. Isso nos ajuda muito a avaliar crescimento espiritual. E aí vem a terceira ideia. Se nós temos algo algo que nós temos de arrancar de nós, se nós temos alguma coisa que nós precisamos procurar, querer, mais ou menos como o salmista do Salmo 84, que diz, eu encontrei
encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei, eu sei onde estão os teus altares, eu quero viver nos teus altares. Eu sei que um dia na tua presença é melhor do que os melhores dias nas tendas da perversidade. Se nós encontramos esse altar, esse é o lugar de todo crente. É ali que o Senhor ordenará a bênção. É bom e agradável viverem unidos os irmãos, diz outro salmo. Ali o Senhor ordena a bênção. Pense, tem coisas que nós precisamos largar se quisermos crescer espiritualmente. Tem coisas que nós necessitamos urgentemente se nós quisermos crescer espiritualmente. Nós abandonamos o pecado, mas não por nosso esforço. Nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora que nós estamos no reino do Filho do seu amor, são roupas alvas, mais alvas do que a neve que nós vestimos. Nós não podemos carregar o dolo, a maledicência, a inveja, a ira, a discórdia para esse mundo. Porque este mundo é tratado pelo Espírito de Deus. Vejam só, algo nós temos de abandonar, outras coisas nós temos de buscar. E por quê? E aí vem a terceira parte, é a parte maior aqui do texto, que começa no versículo 4 e vai até o 8, na verdade, a perícope. Eu li até o 10, mas a perícope termina no 8. Irmãos, o que é nos achegar a Deus? O que é nos achegar a Deus? Como é que nós nos achegamos a Deus? O texto diz, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, é rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí do versículo 6 até o versículo 8, a palavra vai dizer que Ele, a pedra que vive, é totalmente confiável, que a pedra que vive é preciosa para os crentes, que a pedra que vive é necessária para a salvação. Como que nós nos achegamos a Deus? Porque Ele se revelou. Nós não nos achegamos a Deus como resultado de uma busca, como resultado de uma procura. Ele se revelou. De maneira muito prática, um dia a palavra chegou a você porque fez parte do plano de Deus se revelar a você. Ele se revelou. Ele se mostrou Pai. Ele mostrou pela palavra que Ele enviou o seu Filho. Ele se revelou e disse ao seu coração, só Ele vai te dar a salvação. Ele se revelou e te deu as Escrituras, você comprou uma Bíblia, começou a ler e o Espírito Santo começou a te ajudar a entender. Você começou a ter uma segurança que antes você não tinha. E então, quando você menos percebeu, você estava dentro de uma igreja. Ou você já havia sido batizado, já havia feito sua profissão de fé. Já estava até e já está até servindo com seus dons e talentos. Chegar-se a Deus, estar em Deus, antes de tudo, é um ato dele mesmo para conosco. Foi Ele que deu entendimento para que nós compreendêssemos que com Ele é o nosso lugar. É Ele que por sua palavra te chama de filho. É Ele que por sua palavra te diz, eu te tomo pela tua mão direita. É Ele pela tua palavra que te diz, eu indico o caminho, este é o caminho. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Chegar-se a Deus é simplesmente ouvir a palavra dEle, vem, e você foi. É assim que nós nos achegamos a Deus. É assim que nós nos tornamos essas figuras diferentes do mundo que somos hoje. Nem sempre bem entendidos, eu sei. Nem sempre bem aceitos, eu sei. Mas, irmãos, existe um DNA de fé nos filhos de Deus que é para a honra e para a glória de Deus. E é por isso que eles insistem com pressupostos como verdade, como honestidade. É por isso que eles não agem com dolo, não agem com falsidade. É por isso que a palavra deles é sim, quando é sim, é não, quando é não. É por isso que a esperança está sempre diante dos momentos mais difíceis da vida. Crises, pandemias, os cristãos vivem em esperança. Não creem, não apostam em qualquer coisa que não seja unicamente a palavra de Deus. Chegando-vos a Ele. Quem é essa pedra angular? Claro, a ideia aqui de Pedro é de falar de construção.
pedra angular seria mais ou menos, ver se eu vou conseguir explicar isso. Nos cantos das construções, nos cantos, tem uma pedra mais forte. Ela precisa ser uma espécie de pedra de arrimo, uma pedra de ângulo. Ela precisa ser uma pedra de rocha mesmo. Ela vai dar a sustentação. Nos 4 cantos de uma construção, você tem uma base. As construções maiores precisam, inclusive, de outros apoios. Pois Cristo é essa base dessa construção que está sendo levantada. Quem é a base da nossa fé? Quem é a base viva em nós? Quem é a pedra viva? É Cristo. Nós estamos fundamentados nele. Ele nos sustenta. Então isso é para nós uma preciosidade. Que bom ter a pedra angular. Que segurança ter a pedra angular. Que importância para nós saber que o Senhor Jesus Cristo nos sustenta. Que os ataques virão, mas nós continuaremos. Apesar dos sofrimentos, apesar dos impactos, nós continuaremos. E até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar, nós continuaremos a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nós continuaremos a orar ao Senhor para que Ele nos ajude a não cairmos em tentação, como está escrito na oração do Pai Nosso. Para que o mal não nos domine, para que a glória seja sempre dada a Ele, para que o pão de cada dia possa estar na nossa mesa, para que a sua vontade seja executada nas nossas vidas, nós continuaremos assim. Por quê? Por conta da pedra angular, a pedra que sustenta essa estrutura. Então todos estão dentro dessa estrutura. Para quem não crê no Senhor Jesus Cristo, essa estrutura vai ruir um dia, porque falta a pedra de ângulo, porque falta a pedra de sustentação. Então nós somos ensinados a construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. O mundo continua a construir suas casas sobre a areia. Quando eu citei os casamentos nossos, esses casamentos que os nossos irmãos estão contraindo, eles são no Senhor. São irmãos que deram o passo para o casamento debaixo de oração. O seu lar começou e eles creem que o Senhor Deus está sustentando. Eles sabem que eles não vão permanecer lindos e maravilhosos a vida inteira. Eles sabem que o amor colocado em seus corações foi Deus quem colocou. Ninguém é dono de um amor. Deus dá o amor, Deus une as pessoas. Eles sabem humildemente que este lar vai ser sustentado por Deus. O mundo continua a construir seus casamentos em paixões avassaladoras, em loucuras para serem felizes, mas sempre será uma construção que um dia ruirá. Os cristãos têm um privilégio, o privilégio da segurança. Por isso, nos achegar a Ele, estar nele, amar Sua palavra, compreender a segurança que Ele nos dá para viver, identifica ou demonstra crescimento espiritual. Então eu quero concluir essa meditação reforçando 2 ou 3 coisas, meus irmãos. Primeira delas, eu e você vamos precisar de coragem para enfrentar aquelas raposinhas que estão na plantação de uvas. Nós vamos ter de enfrentar aqueles micro-organismos que estão no casco do navio e que são a causa dos navios afundarem. Você sabia que a maior causa de afundamento de navios não é choque entre navios, são microalgas que vão tomando a casca do navio em determinado momento, quando menos se espera, o navio afunda. Cortar na carne é saber que o combate ao pecado é uma responsabilidade de todo cristão que quer crescer espiritualmente. E o acostumar-se com o pecado é uma entrega da santidade, é um abandono da santidade. Então essa é a primeira coisa. Como é que a gente faz isso na prática, meus irmãos? O que os nossos filhos estão ouvindo de nós quando nós falamos das pessoas, falamos bem ou mal das pessoas. O que os nossos filhos estão ouvindo de nós em relação ao futuro deles. Nós estamos dando sustentação a eles nas suas necessidades. O que nós estamos fazendo dentro das nossas casas que anima os nossos filhos a combaterem o pecado? Porque eles são pecadores, tanto quanto nós. O que nós estamos fazendo na nossa vida que se pareça com verdade e não com uma aparência? Os nossos filhos nos conhecem como nós somos. A nossa igreja nos conhece como nós somos. O mundo nos conhece como nós somos. Isso vai evidenciar
crescimento espiritual. Em relação a buscar, como é que as pessoas nos veem nas horas mais difíceis da nossa vida? Quando nós não temos uma decisão, quando nós não temos uma resposta certa, o que nós fazemos? Temos orado? Temos lido a palavra? Isso vai mostrar o nosso crescimento espiritual. Diante da tão grande revelação de Deus, a revelação geral para todo mundo, a revelação especial para os crentes, na revelação especial, temos conhecido o nosso Pai, temos amado a sua palavra, temos descansado nossa alma muitas vezes, tão duvidosa, tão cheia de turbilhões de pensamentos, temos colocado diante do Senhor as nossas petições com ações de graça. Temos nos achegado como cada um dos discípulos que foi chamado por Jesus se achegou a Ele, viveu com Ele os 3 anos, compreendeu a missão que tinha assim que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Como nós estamos em relação à proximidade ou distanciamento de Jesus? Tem uma coisa que nos distancia de Jesus: o pecado. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E não tem como querer a aproximação sem confissão de pecados. Então, nos achegar à vida é viver dentro da luz que Ele disponibilizou para que nós andássemos. Não nos achegarmos à luz é um atestado de desobediência à bondade de Deus. Quem de nós quer responder ao Senhor com desobediência? Quem de nós quer responder ao Senhor com um afastamento, se seus braços estão abertos para nos receber como filhos? Ele nos disse que tem um lugar preparado para cada um de nós. Ele nos disse que apesar das lutas que nós tivéssemos aqui, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos disse que as misericórdias seriam renovadas a cada manhã. Pessoas têm medo sobre o fim do mundo, Ele disse, de dilúvio não vai ser mais. Colocou um arco no céu, é o arco-íris, a prova de que o mundo não acabará mais em dilúvio. Esqueçam as teorias de aquecimento de geleiras, o mundo não vai acabar assim, porque Ele disse que não acabaria assim. Como nós temos crido, em quem nós temos depositado o nosso coração? O ano está começando, o que e quem nos levará ao fim deste ano, senão aquele que nos chama de filhos, meu filho, minha filha. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, é a palavra. Nem sempre isso é fácil, eu sei que não é. Mas é por isso que a palavra de Deus está aqui, para nos ajudar. A palavra de Deus, com misericórdia das nossas vidas, assim como Pedro se importou com aqueles crentes daquela época, a palavra de Deus, mais uma vez mostra o seu amor para conosco. Minha esperança é que esse ano seja um ano de despojamento dessas coisas em cada um de nós, de desembaraçamento do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr. Precisamos avançar, precisamos acelerar. Meus queridos irmãos, precisamos evangelizar, eu e você precisamos discipular pessoas, precisamos cuidar de pessoas que estão caídas pelos cantos e nós estamos andando pela frente assoviando. Nós precisamos de um tipo de amor que muitas vezes não temos e precisamos orar: Senhor, me dá esse amor, me dá essa compaixão, eu tenho o exemplo maior, mas muitas vezes nós estamos tão apegados aos nossos sonhos, nossos impérios pessoais. E o não despojar-se disso implica em não buscar ardentemente o genuíno leite espiritual. E então nós vamos nos acostumando com Deus à distância. Ele está lá no domingo, lá na igreja. Ele está lá na Bíblia quando eu abrir. Ele estará numa canção que eu ouvir. Irmãos, Deus está no nosso coração, ocupa um lugar na vida dos seus filhos. Ele é Senhor e Rei nosso. Ele não é alguma coisa fora de nós, Ele é algo dentro de nós. Ele nos tomou, Ele está em cada parte do nosso corpo. Ele encheu a nossa alma, encheu o nosso coração. Ele dominou a nossa vida e a vontade dEle é a nossa vontade. Não é a minha vontade que é a vontade de Deus. A vontade dEle é a minha vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Isso vai mostrar crescimento espiritual. Para Pedro era assim. Continua sendo assim. Oremos a Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o tempo passa. Que velocidade é essa velocidade do tempo, Senhor? O tempo passa que todos os nossos dias vão se passando tão rapidamente. Senhor, a fé, ela precisa crescer dentro de nós, de todos nós, precisa. Senhor, enche o nosso coração de um tipo de fé, de um tipo de certeza, um tipo de alegria da salvação, que nos faça identificar onde estão os nossos pecados, onde estão os dolos que nos acompanham, quais são as invejas que nós mantemos em nós, quais são aqueles atos que nós temos de maneira repetida e que ofendem a Tua bondade. Senhor, ajuda-nos a compreender, a buscar, a querer, a ansiar ardentemente as coisas do Senhor, mais do que os nossos sonhos. Senhor amado, ajuda-nos nisso, aproxima-nos mais de Ti, chama-nos mais. Senhor, diz ao nosso coração, vem, Tu és meu filho, minha filha. Senhor, que a Tua palavra seja sempre uma voz poderosa ao nosso coração, mudando nossas intenções, mudando as nossas direções. Ajuda-nos a andar no caminho, Senhor. Talvez haja alguém dentre nós nessa noite que não esteja no caminho e que esteja tão preso aos seus pecados, sem conseguir se despojar, que não tenha buscado o genuíno leite espiritual e que não tem outra forma de compreender a sua situação de vida senão de afastamento do Senhor. Eu pediria, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Que estado é esse? Ninguém pode se acostumar num estado assim. Tem misericórdia. Traz de volta o Teu amor, Senhor. A Tua voz é tão cheia de amor, é tão cheia de misericórdia. A Tua voz, Senhor, continua sendo aquela voz que nós queremos ouvir. Ainda que muitas vezes não Te buscamos, nós sabemos que a Tua voz é a que nos chama e é a que nos guia. Senhor, se houver alguém entre nós que nesse momento se encontra nesse estado, permita, Senhor, o genuíno crescimento espiritual por Sua palavra, só por Sua palavra. Que a Sua palavra seja aquela que aponte o caminho espiritual. Por isso nós oramos. Nós não conhecemos o coração das pessoas, Senhor, mas o Senhor conhece. E a nossa alegria é saber que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe do que nós precisamos. Que a Tua palavra possa ter trazido nesse instante a cada coração o que ele precisa. E nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.